Que bondade o santo mostrou a Israel em todos os períodos de sua história. Observe o que diz: o meu povo, o que eu fiz por você? Eu enviei diante de você Moisés, Arão e Míriam. Isso está lá em Miqueias, no 6,4. Bem, houveram muitos outros profetas depois de Moisés. E certamente ele deve ter dito: eu enviei Moisés, Arão, ele deveria ter dito isso, né? Eu enviei Moisés, Arão, Eleazar, Pinhais, Jesúas, Elias, Eliseu, e até muitos homens justos e santos. Por que apenas esses três são mencionados? Porque o santo queria dizer era isso. Meu povo, porque não te lembra de todas as bondades que ele te fez ao enviar Moisés, Arão e Míriam? Deus era como um rei que tinha uma província e enviava governadores augustos para governá-la, liderar o povo e cuidar do seu bem-estar, sobre quem recairia a obrigação de suprir as necessidades desses altos representantes do rei, senão sobre os habitantes daquela província. Aqui ele está fazendo uma brincadeira com Roma. Mas como com Deus aconteceu o contrário. Eu vos enviei, diz o santo, Moisés, que vos deu o maná para comer e vos guiou a vossos filhos e a vosso gado, e cuidou de vós para que todas as vossas necessidades fossem satisfeitas. Ele também enviou Arão para Arão, que trouxe para você nuvens de glória para cobri-lo com uma veste do rei, que banharam você com orvalho precioso, para que suas vestes não se estragassem e as suas sandálias não se desgastassem, mas eram renovadas todos os dias. Também enviei você Míriam, que trouxe uma cisterna milagrosa que lhe fornece água, da qual você e seu gado beberam e se refrescaram. Esses três forneceram a você todas as coisas necessárias para a sua existência. E você comeu, bebeu e sentou-se sobre o seu dossel de glória. Mas você não deu nenhuma ordem a eles. Pelo contrário, quando eles trabalhavam para você e carregavam seu fardo sobre os ombros, você os agradecia com insultos e zombarias. E Rabi Yossi disse: nunca houve um pai tão misericordioso e amoroso com seus filhos quanto o santo de Israel. Essa bondade é expressa nas palavras: bendito seja o Senhor que deu descanso ao seu povo. Nenhuma palavra faltou de todas as suas palavras que ele prometeu. Lá em 1 Reis 8, 56. Observe sua grande misericórdia e amor, manifestando especialmente nessa passagem, porque se ele simplesmente dissesse nenhuma palavra faltou de todas as suas palavras, teria sido melhor para o mundo. E todas as pessoas do mundo nunca teriam sido criadas, ninguém existiria. Mas como diz, de todas as suas boas palavras, o mal e o castigo não foram incluídos, pois o Senhor prefere, se possível, deixar o seu propósito de punição por cumprir. E mesmo quando ele ameaça levantar o chicote para punir, a mãe Sheriná vem e detém sua mão direita, para que o chicote fique suspenso, mas não caia, porque ambos têm um desígnio, ele ameaçando e ela segurando sua mão. Se você perguntar onde sabemos tudo isso, responderemos a partir da declaração clara. E o Senhor disse a Moshe: vai e desce, porque o teu povo se corrompeu. Isso é o Êxodo 32:7. O Senhor começou a levantar o chicote e Moisés, não conhecendo o caminho da mãe, da Sheriná, calou-se de medo. Assim que o santo percebeu isso, ele estimulou e o incitou, dizendo: portanto, agora que minha ira se acenda contra eles. Moisés imediatamente adivinhou o que isso anunciava, entendeu o que ele tinha que fazer. E assim ele pegou o braço do santo, pois está escrito que ele disse: lembre-se de Abraão. Isso é o Êxodo 32, 13. Graças ao qual o chicote não caiu. Mas onde estava a mãe, cuja função era travar o braço e evitar o castigo? Por que ela deixou a tarefa para Moshe?
Faço estas perguntas e estou manifestadamente confuso, sem saber que resposta dar, até nós voltarmos para a lâmpada sagrada, que era o Rabi Simeão. Quando chegaram na presença do Rabi Simeão, ele viu em seu rosto algo que o perturbava. E ele lhe disse: entre meus santos filhos, venham, amados filhos do rei, venham, meus amados e queridos que se amam. Pois Rabi Aba disse: uma vez que os companheiros que não se amam passam do mundo antes do tempo. Todos os companheiros da época de Rabi Simeão se amavam de coração e alma, e, portanto, os segredos foram revelados em sua geração. Porque eles costumavam dizer que os estudiosos da Torá Sagrada, que se gostam, levam a um desvio do caminho reto, que não se gostam, eles se levam a um desvio do caminho reto. E o que é mais grave, produz uma mancha na própria Torá, porque a Torá é a essência do amor, fraternidade e verdade. Abraão amava Isaac e Isaac amava Abraão. Eles se abraçaram e Jacó foi mantido em amor. O companheirismo por ambos, seus espíritos misturados um com o outro, por ouro, os membros da confraria seguem este exemplo para não produzirem uma mancha da Torá, quer dizer, um grupo de cabalistas eles têm que viver em amor, né? Um amor sincero e desinteressado para que não crie essa mancha na sua própria Torá interna. Como dissemos, Rabi Simeão, tendo observado certos sinais nos rostos dos recém-chegados, acolheu com palavras de amor, e eles responderam a ele, dizendo a verdade. O espírito da profecia repousa sobre a lâmpada sagrada, e assim devemos conhecê-lo, depois de citá-lo. Rabi Simeão cheirou e disse: este é um dos ditos cujo significado me foi revelado em um sussurro da escola de conhecimento do próprio paraíso, e que não deve ser repetido abertamente. Porém, apesar de tudo isso, vou revelar a vocês. Agora, ó meus queridos filhos, meus filhos é quem a minha alma ama. O que mais posso fazer? Foi-me dito em um sussurro, mas vou lhe dizer abertamente. E quando chegarem os dias do Messias, quando veremos todos os rostos, face a face, eles darão o seu consentimento. Pois bem, o pecado que os forasteiros, ou seja, a multidão mista que estava em Israel, observe que lá em cima, o Eterno falou para Moshe o seu povo, e não Israel, que ele chamava de meu povo. Porque foi a mistura de feiticeiros, a mistura de pessoas que estavam ali no meio, que Moshe tirou junto com os israelitas lá do Egito. Então, que cometeram, né, e do qual participaram os santos. Foi um pecado contra a Santa Mãe, a Sheriná, porque eles disseram: levanta-te e fazemos um Deus, Elohim, conforme está lá em Êxodo 32:1. Elohim, a glória de Israel, ela que repousou sobre eles como a mãe sobre os filhos, este é o segredo contido nas palavras. Mudaram a sua glória à semelhança de um boi que come erva. Esse é o Salmo 106:20. Eis que verdadeiramente é a glória de Israel, é sua mãe. E por isso que também diz: a glória se foi. Isso está lá em 1 Samuel 4:22. Porque eles foram a causa da Sheriná ir com eles para o exílio. Eles trocaram a sua glória com o quê? A semelhança de um boi. Há um mistério aqui, no meio dos sedimentos do vinho. Quando a gente fala de sedimentos dos vinhos, a gente está falando de segredos da Torá. Dos sedimentos do mal, surge um acusador. O primeiro nocivo na forma de um homem que se aproxima do santuário. Assim que ele passa e deseja descer e impor sua má vontade ao mundo, ele deve cobrir com uma roupa. Então ele desce com seus exércitos, e a primeira vestimenta com a qual ele se cobre é a forma de um boi. E é por isso que o primeiro desses demônios acusadores é um boi. Ele é um dos 4 príncipes nocivos que descem para trazer miséria ao mundo. Todos os outros 3 nocivos pertencem e estão sob este primeiro boi. Qual é o significado que come grama? Já explicamos, mas a sua essência é que esses principados malignos não têm parte no resíduo do pão ou dos 7 tipos de trigo.
ou seja, eles não participam dessas sementes, mas comem somente a grama. E é por isso que a mãe não estava lá, e não faria sentido que ela estivesse lá. Mas, conhecendo seu amor e seus modos compassivos, o pai disse a Moisés: Meu amado filho, nós dois sempre concordamos nesse desígnio. Isso foi sussurrado secretamente para mim, e como já lhe disse, não deve ser transmitido em voz alta do lado de fora, pois as crianças podem ver o chicote pronto para ser descarregado, e eles estariam sempre com medo e tremendo. Mas Deus deu a Sheriná, mas Deus e a Sheriná têm um único projeto e governam de acordo com o mesmo plano. E quando o povo viu que Moisés demorou a descer o monte, a palavra povo designa a multidão mesclada. E quem era a multidão mista? Eles eram líderes, etíopes ou cipiotas? Não, eram todos egípcios. E não vieram todos do Egito? Se eles tivessem consistido em uma mistura de muitas nações diferentes, o verbo plural ascendido não teria sido usado, ao invés do singular ascendido, conforme está em Êxodo 32, 38. Na realidade, a multidão mista consistia inteiramente de um povo cujos membros todos falavam uma língua, isto é, todos os feiticeiros do Egito, todos os seus mágicos, como está escrito, e os mágicos do Egito fizeram eles também da mesma forma com seus encantos. Êxodo 7:11. Porque eles permanecem para se opor à obra maravilhosa do santo. Bendito seja ele. Quando eles viram os sinais e maravilhas que Moisés realizou no Egito, eles vieram a Moisés para serem convertidos. O santo disse a Moisés: Não receba. Mas Moisés respondeu: Soberano do universo, agora que eles viram o seu poder, eles querem aceitar a nossa fé. Deixa-o ver o seu poder todos os dias e aprenderão que não há Deus como você. E Moisés os aceitou. Então, por que eles foram chamados de multidão mista? Porque eles consistiam em todos os graus dos magos egípcios. À frente deles estava Janes e Jambres. Durante o dia, esses feiticeiros praticam suas artes não sagradas e desde o pôr do sol, o início da segunda metade da sexta hora, até o início da segunda metade da nona hora, fazem observações do céu. O meio da nona hora é grande, então até a metade da nona hora fazem observações do céu. No meio da nona hora, a grande noite. Então veja aqui, gente, não se trata de uma multidão, não se trata dos egípcios de uma forma literal, mas dessas horas que são muito negras e que não se deve estudar a Torá, nem rezar, nem fazer nada, porque é a grande noite, que é o Erev Rav, que também significa grande multidão. Então era isso que estava se falando. Mas os magos menores não fizeram isso. Eles absorveram do meio da nona hora até a meia-noite. Os principais feiticeiros começaram no horário mencionado, acima porque 995 graus, então começaram a pairar sobre as montanhas da escuridão. E o seu espírito moveu-se sobre eles, eram todos aqueles magos em virtude da sua engeoca e faziam tudo o que esses últimos exigia deles. Assim, todos os egípcios tinham plena fé nelas e o chamavam de longa noite, em contraste com a pequena noite que começava a partir do meio da 10ª hora. E por que houve duas noites? Falamos da longa noite, que é o Erev Rav, que na verdade é um mistério para essa questão desses horários que se divide o julgamento divino, isto é, dos principais magos que saíram com os filhos de Israel do Egito. Sua sabedoria era grande. Estudaram as horas do dia e seu significado, estudaram o grau de Moisés e perceberam pelas letras que se encontrava em toda parte o número 6.
que se escreve com as mesmas letras, isto é, nas primeiras 6 horas do dia, sobre as quais eles não tinham poder ou controle. Eles também nos 6 graus superiores, os quais Moisés estava amarrado. E eles entenderam que eles tinham que descer do monte nas coroas desses 6 graus. A gente sabe que os 3 graus são Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod e Yesod. É disso que está sendo falado aqui. Então, eles conheciam isso. Mas quando chegou a hora marcada, Moisés ainda não havia retornado. Ao mesmo tempo, o povo reuniu-se com Arão, porque os mágicos se reuniram em torno de Arão. Por quê? Para que pudessem ser incluídos no lado direito. Ou seja, eles queriam misturar o lado esquerdo e queriam ser incluídos no lado direito, enquanto invocavam o esquerdo. Então, eles queriam estar do lado direito invocando o lado esquerdo. Então, eles chegaram a Arão, que representava o lado da misericórdia. Eles disseram a ele: levante-se e faça Elohim para nós. Observe que durante todo o tempo que Moisés esteve no Egito, ele nunca mencionou o nome Elohim. Você pode ler a Torá todinha. Enquanto ele estava dentro do Egito, ele não falou esse nome, mas sim Yud-Kei Vav-Kei. E por isso foi duro com o faraó, pois por isso o outro lado não tinha poder e não iria dominar o mundo. Mas os magos cuidaram do nome divino, e é por isso que eles disseram: faça para nós Elohim. Ou seja, não faça Yud-Kei Vav-Kei, mas façam Elohims, poderes, né? A palavra Elohim já está no plural. Porque precisamos do conhecimento apenas desse aspecto da personalidade divina para fortalecer o nosso espírito, o nosso próprio lado, que foi colocado de lado, que irá à nossa frente. O que eles queriam dizer com isso? Vemos que todas as coisas boas e toda a glória do mundo pertence a você, Israel, enquanto nós somos expulsos. Também precisamos de Elohim, que ande diante de nós, como Yud-Kei Vav-Kei anda diante de você, porque o nosso lado também tem o direito e o poder de andar diante de nós. Se fizermos uma preparação adequada para isso, observe que todas as nuvens de glória que se moviam com o povo no deserto cobriam apenas os filhos de Israel. E a nuvem de glória caminhou diante deles, conforme está escrito. E o Senhor caminhou diante deles naquele dia. Mas essa multidão mista e todo o gado caminhavam atrás, fora do acampamento. Observe também que todos os 40 anos que os israelitas caminharam pelo deserto, nenhum objeto impuro foi permitido naquele dossel. A nuvem, por isso todo o gado, os comedores de capim ficaram do lado de fora, junto com que os guardam. Muito bem. Então a gente continua aqui. Abi Eleazar disse: nesse caso, aquela multidão mista não participou do maná? Rabi Simeon respondeu: certamente não. Eles só tinham o que os israelitas lhe davam, como se dá a um escravo. E que parte da comida eles comeram? De acordo das conchas que estavam grudadas nas pedras de Amolá. A Escritura proclama diretamente: os filhos de Israel comeram maná por 40 anos, segundo o Êxodo 36, 35. Deixa eu só dar uma parada aqui, gente. Então, o que está falando aqui, a palavra maná, na verdade é man, M-A-N, man, uma reza. Então, eles conseguiam fazer uma reza, e através dessa reza, eles comiam da presença divina, não literalmente, mas absorviam essa presença divina. Tá bom? É isso que está sendo falado aqui. Assim, até aquele momento, a multidão mista foi rebaixada, mas agora eles buscavam a realização de algum ato no qual pudessem se fortalecer para o outro lado. E o dela dizia: ou nós tornamos todo um só povo para que sejamos incluídos em vós, ou que haja alguém que vá adiante de nós, como o vosso Deus caminha adiante de vós. Arão disse: não é possível pensar que esse se junta ao povo santo para se tornar um com eles, ou que o povo santo se mistura com eles. Seria melhor separá-los inteiramente do povo santo,
até que Moisés volte. Araão, ele realmente queria ser todas as coisas da melhor maneira. Mas eis que em Israel havia muitos que se associavam com os outros, e se não em ação, pelo menos em seus corações. Por isso, quando Moisés finalmente chegou, teve que purificar o povo santo desse pecado e lhe deu aquela água para beber, segundo está no Êxodo 33:20. Até que todos estivessem purificados e nenhuma escória de profanação permanecesse neles. E Araão disse: tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres. Isso é o Êxodo 32:2. Não tinha ele outro ouro, mas a ideia de Araão era que, enquanto eles discutiam com as suas esposas e filhos, o tempo seria ganho, e Moisés poderia retornar antes que qualquer dano fosse feito. Observe quão verdadeiro é o ditado: os prosélitos causam a Israel tanta dor como uma chaga na carne. Particularmente nesse caso, quando eles não eram prosélitos genuínos. Então todo o povo tirou os brincos de ouro que trazia nas orelhas e trouxe a Araão. Que quantidade de tais brincos deve haver lá? Ele pegou o ouro da mão deles e o colocou em um molde. Aqui é claramente visto que Araão não estava em guarda diante dos dois mágicos que liberavam aquela multidão mista. Mais uma questão aqui para a gente falar é que o ouro, aqui nesse caso, é rigor e a prata é misericórdia. Então, aqui está se falando de rigor que essa multidão mista tinha. Um dos magos estava à sua frente, o outro estava ocupado com a sua feitiçaria. Depois que os dois feiticeiros fizeram seu plano, levaram ouro, um 2/3 e o outro 1/3, sendo este o método do tipo de magia. Neste ponto, Rabi Simeão chorou e disse: ó piedoso, ó santo, ó Araão, você é ungido do grande Deus, por sua misericórdia, muito do povo santo caíram, porque você não sabia como se manter. O que esses feiticeiros fizeram? Passadas as primeiras 6 horas, e nivelado as escalas do dia, tiraram o ouro que tiraram da orelha, porque eles a removeram. Porque quem deseja praticar feitiçaria não deve considerar o valor dos seus bens. E pensaram: esta hora é propícia para nós. Desde que não percamos tempo, por isso não é hora de nos preocuparmos com ouro. Imediatamente todo o povo removeu os brincos de ouro, isto é, removeu ou arrancou as orelhas nas pressas de remover o brinco. Era uma coisa que tinha que ser feita muito rápido. Então Rabi Simeão chorou novamente e disse: ó povo santo de Deus, infeliz. Então ele continuou em lágrimas. Está escrito: e se o servo insistir em dizer: eu amo meu senhor e minha esposa e meus filhos, não vou ficar livre, então seu mestre furará a sua orelha. Aqui a esposa é o desejo de receber para si mesmo, e os filhos são o que é gerado no próximo desejo dentro de cada ser humano. Isso é o Êxodo 21:5-6. E os companheiros comentaram o ouvido que ouviu no Monte Sinai as palavras, porque os filhos de Israel são meus servos, e não servos de servas, e que ele curva-se para ouvir a palavra dos tentadores, fazendo com que o seu dono sacuda o jugo do reino dos céus e se venda a outro homem. Tal orelha deve ser furada. E esses pecadores e malfeitores, em sua ânsia de voltar para os seus caminhos pecaminosos, eles perguntaram às suas esposas e filhos, mas eles arrancaram sua orelha e derrubaram o jugo do céu, perdendo seu direito a qualquer parte do santo nome, ou da herança do povo santo. E que aqueles dois mágicos fizeram. O que aqueles dois mágicos fizeram? Eles dividiram ouro, como dissemos. Um ficou com 2/3 e o outro com 1/3. A ideia aqui é também que não se deve dar ouvido, né? Não deixa você dar ouvido a religiões que prometem riqueza, essa questão toda de estar ouvindo outras coisas que não sejam de zorra, se colocando sempre a sua mente para divagar em outras questões que não sejam a Torá. Isso certamente trará poluição para as pessoas.
E eles estavam na frente para o sol, na sexta hora, e eles faziam manipulação com os instrumentos de sua feitiçaria e proferiram seus encantamentos. E quando chegou a hora sétima, ambos levantaram a mão e colocaram as mãos de Arão, pois está escrito: e ele recebeu de sua mão. Havia, então, apenas dois dos quais ele recebeu. Assim ele pegou o ouro deles, uma voz proclamou: quando a mão encontra a mão, o mal não ficará impune. Isso é Provérbios 11, 21. Como Arão disse, você conhece esse povo e sabe que eles são propensos ao mal. Êxodo 32, 22. Isto é o que lhe trouxeram mal para o mundo. O segredo disso era que aqueles feiticeiros perversos, filho de perverso Bilã, neto do perverso Labão, perceberam que a taça de bênção deve estar na mão direita e que a energia e poder sempre emanam do lado direito. Então eles pensaram consigo mesmo: se o representante do lado direito, isto é, o sumo sacerdote, estivesse do nosso lado, o poder seria adequado e completamente nosso. Assim que chegou a sétima hora do dia, o ouro foi instantaneamente dado a Araón. Bem, ele tivesse dito a eles: coloque o ouro no chão primeiro e eu os pegarei, sua feitiçaria não teria surtido efeito em Arão. Mas infelizmente ele tomou das suas mãos. E por isso que a Escritura lamenta: e ele os recebeu de suas mãos. Veja, agora o infeliz destino de Araão, um profeta, um sábio, um santo homem de Deus, mas não sabia cuidar de si mesmo. Pois se ele tivesse apenas tirado o ouro do chão, todos os mágicos do mundo não teriam sucesso em seus desígnios. E colocar em uma forma, isso não significa, como as pessoas podem acreditar, que ele esculpiu o desenho com um gravador ou um burril. O que o texto vem nos mostrar é que Araão não estava suficientemente alerta. Bem, se mesmo depois de tê-lo tirado de suas mãos, ele o tivesse jogado e se o tivesse apanhado depois, aquela má operação não teria sido bem sucedida. Mas o que ele fez foi colocar todo o ouro em um saco, mantendo-o assim escondido da vista. Isso tornou a feitiçaria eficaz. No livro da Ira, encontramos o seguinte: um único filho Araão, ele nascerá dele do cabeça branca, o sumo sacerdote. E quando os burros virem a multidão mista, Ezequiel 22, 20, eles enganarão através daquele que põe pérolas em sino, sem saber que está fazendo é uma imagem que será modelada com burril. O que herete, burril, ou mais literalmente estilo, significa aqui? Alude ao estilo de um homem, Enor, que está lá descrito em Isaías 8:1, ou seja, o estilo desse perverso Enoque, neto de Adão, que está descrito lá em Gênesis 5:6, que corrompeu o mundo esculpindo imagem e ídolos com esse estilo. Bem, esse estilo era um estilo de idolatria. Bem, foi o que aconteceu no caso de Araão. Primeiro ele jogou o ouro em uma bolsa e escondeu da vista. O que, como dissemos, é um acréscimo essencial a todos os processos mágicos, porque na ciência dos mágicos é ensinado que tudo que tem que ser feito como um espetáculo público deve primeiro ser coberto e escondido. E, inversamente, o que então deve ser escondido deve ser primeiro mostrado para ver. Agora, meus queridos filhos amados, de minha alma, o que devo fazer? Devo necessariamente revelá-los a você, mas imploro que não revele novamente. Do lado da santidade, o verdadeiro Deus, Elohim, reina sobre o universo. Ele lida com 3 mundos: o mundo de Beriá, que é o mundo de Biná, o mundo de Etzirá, que está naquelas 6 sefirot que nós falamos, e o mundo de Asiá, que é o mundo que nós vivemos, é o mundo da ação. E no versículo estamos considerando termos uma alusão a cada uma dessas fases. Então, o que eles estão falando aqui é dessas fases da alma. Ele o recebeu na sua mão, corresponde a Beriá, pois simboliza algo não formado. Ele o moldou com gravador, corresponde a Tzirá. E então ele fez o bezerro de ouro. Quem já viu magos tão astutos, feiticeiros habilidosos como esse? Agora cabe perguntar:
Não está escrito que Arão disse: joguei no fogo e saiu esse bezerro?